Para quem não me conhece, meu nome é Jean Anderson, tenho 23 anos, sou membro da Renovação Carismática Católica, sirvo no grupo de oração jovem, onde mandar eu irei, faço parte do Ministério de Pregação e do Ministério de Música. E hoje é uma grande alegria estar aqui hoje, porque eu sofri demais para fazer essa pregação para vocês. E quanto mais eu sofro numa pregação, mais eu fico feliz, porque eu sei que ela vai gerar frutos. Mas acima de tudo, eu não sofri com perseguições, mas eu sofri com as palavras que eu preparava para essa pregação, porque doía dentro de mim. Então eu já vou preparando o teu coração. Se algumas palavras que eu disser doeu o teu coração, é porque você precisa se converter. Enquanto eu preparava, o Senhor falava muito ao meu coração, muito, e muitas vezes. Algumas pessoas precisam renascer do alto. Quem trouxe a palavra de Deus já vai abrir para mim no Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 3. Amém? Todo mundo achou? Primeiro versículo. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um notável entre os judeus. À noite, ele veio encontrar Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que vem da parte de Deus, como mestre, pois ninguém pode fazer os sinais que fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade, quem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Palavras da salvação. Primeira coisa que eu percebi quando eu li essa passagem, vai dizer ainda, Jesus continua um diálogo muito grande com Nicodemos. E Jesus repete essa questão de renascer novamente algumas vezes. Mas a primeira coisa que me chamou a atenção, que antes mesmo de Jesus falar com Nicodemos, ele já tinha um desejo no coração dele. Era algo que Deus falava, que as pessoas que precisam nascer do alto, que precisam renascer para o reino dos céus, que precisam nascer novamente, dentro de si já existe um desejo de renascer. E eu fui pesquisar algumas coisas sobre o nascimento. E eu achei uma coisa muito interessante. Que quando a gente nasce, eu até achei 2 pontos. Depois eu falo. Eu achei 2 pontos, mas um para mim foi muito, muito interessante mesmo. Que quando a gente nasce, a gente tem uma certa dificuldade para enxergar. E o que Deus colocava no meu coração é porque assim como o pecado faz com as nossas histórias, se a gente não renascer do alto, a gente vive nas trevas. E quando a gente é bebê, que a gente acaba de nascer, a gente consegue enxergar até 25 centímetros e cinza. Falei, ponto. Então existem várias pessoas hoje que andam pelo mundo, que às vezes usa uma camisa da igreja, que às vezes prega a palavra de Deus, que às vezes anda no caminho de Deus, que estão enxergando somente cinza. Por quê? Como eu disse, antes da gente começar, é necessário uma conversão. E hoje existe um discurso meio bosta dentro de alguns pregadores e dentro da igreja, que conversão é algo que vai devagarzinho. Olha para quem está do teu lado. Fecha a cara. Não, faz cara de mal. Fala assim. Não, sem rir, não é cara de mal. Tá todo mundo rindo um pro outro. Faz cara de mal. Fala assim, conversão é radical. Conversão é de uma vez. Não deu muito certo, porque a maioria estava rindo, mas depois a gente tenta de novo. Então o que eu quero dizer com isso? Que quando a gente encontra Deus, que quando a gente encontra Jesus, se antes a gente enxergava só 25 centímetros e as coisas cinzas ao nosso redor, se a gente não conseguia enxergar a luz na totalidade, quando a gente encontra Jesus, a gente recomeça.
A gente volta para o ventre, a gente renasce novamente, mas a gente renasce vendo as coisas com clareza. E eu vou contar a história de um cara na palavra de Deus. Olha de novo para quem está do seu lado e fala assim: esse cara era top mesmo sem Deus. Olha, o cara falava 4 línguas. Top. Tinha o segundo maior cargo na história naquela época. Ele era general do exército romano. Um judeu fervoroso nas regras. Mas acabara de matar Estevão. Ia para Damasco com uma carta que poderia prender e matar mais 40 e poucos, se eu não me engano. Estevão era um cristão fervoroso. Acabava de passar pelo Pentecostes da vida dele. Não renegava o seu Deus, não renegava o Cristo. E por isso Saulo de Tarso pega ele, joga no meio da rua e aí Estevão é apedrejado. Logo mesmo esse mesmo Saulo vai para Damasco, sai de Jerusalém e vai para Damasco. Prendeu outros homens que pregavam a mesma coisa que Estevão, o Cristo ressuscitado. E Saulo vai para Damasco, Todo mundo recebeu uma lembrancinha, correto? O que está escrito nela? Você não vale, Raíssa? O que está escrito na lembrancinha, gente? Corre. Fala alto, por você. Oi. Amém. Esse Saulo de Tarso, acabara de matar Estevão. Estava com uma carta para matar mais 40 e poucos. Vai para Damasco. A Bíblia não diz, mas o conhecimento que vem nos trazendo por ele ser um general romano, ele não ia a pé. Então ele estava em cima de um cavalo, indo para Damasco. Só que no meio do caminho, Cristo volta para ele. E como Cristo encontra o coração de Saulo, um coração que estava perdido, um coração que tinha sido julgado no meio do pecado, um coração que se perdeu, um coração que vivia 2 vidas. E hoje eu estou trazendo para o nosso contexto. Enquanto a gente rezava, Deus trouxe ao coração de alguns que algumas pessoas vivem 2 vidas. Dentro da igreja é uma coisa. Enquanto eu vinha pelo caminho, o Senhor me incomodava demais. Me incomodava muito porque essa semana a gente começou lá no meu serviço. Falei alguns dias atrás que eu tive uma discussão com um irmão protestante. E alguns dos meninos pediram para que eu falasse um pouco mais de Deus para eles. E essa semana a gente começou um grupo de partilha todo dia. E eu comecei a entender o porquê que as pessoas não pregam mais dentro do serviço. Por que as pessoas não pregam mais dentro das faculdades? Eu comecei a entender por que as pessoas não pregam mais o contexto da vida que elas levam. Porque a partir do momento que você começa a levar a tua Bíblia para dentro do teu serviço, que tu abre a Bíblia para 6, 7, no início éramos 4, graças a Deus, no último dia a gente era 9. Então quando eu comecei a abrir a Bíblia para falar de Deus para as pessoas lá dentro, eu tive que começar a viver aquilo que eu estava falando. Então coisas que eu falava e olhava para eles, eu não poderia fazer mais. E infelizmente hoje é um contexto que existe dentro da igreja. As pessoas vêm com a Bíblia só para o grupo de oração. Sai do grupo de oração, enfia a Bíblia dentro da bolsa e vai. Esquece a Bíblia, passa uma semana dentro da bolsa sem ser aberta. As pessoas só conseguem viver em Deus quando entra num grupo de oração ou quando vai na missa. Não, nem quando vai na missa, porque nem sabe o contexto da Santa Missa. Tem que ser como Saulo. Aquele homem ia para Damasco, vai para Damasco. Imagina o coração daquele homem. Quando eu rezava assim, eu colocava. Saulo se perguntava o porquê que Estevão morria e morria feliz.
Essa é uma revelação que o Senhor me disse. Que quando o Paulo ia para Damasco, aquilo martelava no coração dele. E no meio do caminho, Saulo cai do cavalo. Saulo cai do posto de general do exército romano. Não importava mais as 4 línguas que Saulo falava. Não importava mais se ele era um judeu fervoroso. Porque a partir daquele momento Saulo morria. E se levantava Paulo. E como uma criança que não consegue enxergar direito, Paulo entra em Damasco com os olhos cheios de escama. E vai para a casa de um cara chamado Ananias. Se eu não me engano, é isso mesmo. Vai para a casa de Ananias. E Deus aparece para Ananias e fala: ei, tem um cara lá na tua casa. Eu imagino Ananias que louco nessa hora. Você vai rezar para esse cara. E Ananias falou: vem, então vamos embora. Mas quem quer? É bobo também, né? Aí fala: Saulo de Tarso. Aí fala assim: pode ser daqui a 20 minutos? Só para me chamar mais uns 5 ou 6 amigos. A fama de Saulo já tinha se espalhado por toda a Judéia, por toda a região de Israel. Então os cristãos tinham medo de Paulo, tinham medo de Saulo. Se Deus fala com Ananias: vai, impõe a mão sobre ele e as escamas vão cair dos olhos. Hoje Deus te trouxe aqui para que as escamas caiam dos teus olhos. Hoje Deus te trouxe aqui para que você tenha uma conversão de verdade. Enquanto normalmente quando eu vou fazer alguma pregação, eu vou ver algumas pregações de outras pessoas para me ver se eu pego alguma coisa importante. E eu via de um cara que realmente, eu gosto muito de ver as pregações dele. E ele dizia: não tem como você pegar um carro a 140 por hora e virar o volante devagarzinho numa curva a 90 graus. Porque se você virar o volante devagarzinho, você vai enfiar o carro no muro. E conversão é isso, é você estar com um carro a 140 por hora, acelerado. É você virar o teu volante brusco, virar de uma vez para que você consiga mudar a direção que você está indo. Então até aquele momento o Saulo vivia essa vida que a gente estava falando antes. Era um cara hipócrita. Era um cara que falava que não. Sexo antes do casamento pode fazer, tá tranquilo, favorável. Desde que haja amor, pode fazer. Que amor é esse que não sabe esperar? Que amor é esse que não sabe esperar o tempo da pessoa amada? Ah não, beber pode, tudo bem, não tem problema. Ah, não sei o que, não. Você pode pregar lá na igreja, mas desde que ninguém fique sabendo, está tranquilo, está favorável. Ou um discurso merda, que não é católico. Ah, se você nasceu assim, você vai morrer assim. Eu sou filho de um Deus. Foi capaz de abrir um mar vermelho com carinho, com um cajado, um pedaço de madeira. Ei, para mim, pau que nasce torto direito assim. Porque eu era um desses que era torto. Eu era um desses que não seguia nada. E um dia um Deus grande entrou na minha história e mudou tudo aquilo que eu era. Deixa eu dizer para vocês, o mundo não precisa de novos políticos. O mundo não precisa de homens ricos que venham ajudar os pobres. O que o mundo hoje está sedento é de homens santos e de mulheres santas. É de pessoas que sejam realmente convertidas. Como eu falava lá do meu serviço, o que o meu serviço precisava. O que precisava lá dentro daquela Rivela era de alguém que entrasse e se impunha. Existe uma frase que está escrita em vários lugares lá no serviço, que lá na Rivela a putaria come solto, mas desde o momento que eu coloquei o meu pé lá, eu falei: isso vai mudar. Sabe o que é que falta para os teus amigos virem para dentro da igreja? É o teu testemunho.
a tua mudança radical de vida. Eu não vim aqui para te julgar, eu vim aqui para te falar a verdade, porque a verdade liberta. E antes de falar para vocês, eu ouvi isso todos os dias durante a semana. Se eu quisesse que aqueles caras que trabalham comigo, que falam o dia inteiro besteira, mudassem de vida, primeiro eu tinha que testemunhar o que eu pregava aqui dentro, lá dentro do meu serviço. E eles passavam, a gente tinha um horário de 20 minutos, que era 20 minutos falando besteira, falando bobeira, falando da vida dos outros. E na primeira pausa eu cheguei, ó, na segunda pausa a gente vai falar de Deus, eu não quero ninguém falar nada. Chegou bolado hoje, eu falei, só quero falar de Deus. Todo dia eles falam do que eles querem, hoje eu vou falar do que eu quero. Peguei minha Bíblia toda rasgada, coloquei ali em cima, essa daí é bem usada, tá velha, não sei o que. Começaram a falar um monte de coisa, falei, gente, só senta. Primeiro dia a gente falou de amor de Deus. Segundo dia a gente falou do Espírito Santo. No terceiro dia eu estava de folga, eu nem sei do que eles falaram, porque eles falaram o que eles falaram. No terceiro dia, antes de eu entrar no serviço, me perguntaram, e aí, você trouxe a Bíblia para a gente partilhar hoje? Eu falei, eu trouxe. Sabe o que o mundo precisa? É de católico convertido de verdade, que entra num lugar onde que fala que a putaria está solta e prega o evangelho de verdade. O mundo precisa de pessoas que vão aqui para o IFET, a Raíssa estuda aqui, que entra ali dentro do IFET, pega uma Bíblia e começa a pregar a verdade lá dentro do IFET. O que o mundo precisa é que pessoas assim como eu, a Bel vai entrar na Unipac, a Amanda estuda também, não sei mais quem estuda aqui, entra nas universidades de vocês e começam a falar de Deus com autoridade, mas a autoridade de alguém que se converteu. Infelizmente hoje nós vivemos duas vidas, mas hoje Deus quer quebrar a tua vida velha, as tuas velhas, e te dar uma vida nova. Hoje Deus quer te pegar no laço. Quando eu rezava, Deus fazia algumas revelações. Exagerei, peraí. Toma água. Quase deu GG. Eu sei que tem algumas pessoas aqui que rezam para alguns amigos. Eu sei que tem algumas pessoas aqui que rezam para alguns familiares. Às vezes tem anos que vocês rezam. Às vezes tem anos que vocês se ajoelham, se prostram. E essas pessoas não mudam de vida. Ei, não é a tua oração que está errada. Não é a tua oração que está errada. Infelizmente é o teu testemunho que está errado. Dói demais porque por muito tempo eu rezei pela conversão do meu pai. Eu via que eu chegava aqui dentro e eu pregava uma coisa, mas eu era um filho ausente. Eu só ia no meu pai pedir ele dinheiro. Eu vi o meu pai todo sábado, porque todo sábado eu sabia que eu tinha dinheiro. E às vezes quando não era no sábado, era no domingo, eu ia lá e de certeza eu tinha dinheiro. Que testemunho era esse que eu pregava? Será que aquilo que tu vive aqui dentro dessa igreja, desse grupo de oração, mesmo que tu vive lá fora, se não for, está na hora de mudar. Está na hora de nascer do alto. Aquele que tem um coração puro vai entrar no reino dos céus. Aquele que não é vaidoso vai entrar no reino dos céus. Então primeiro diz os nãos que você precisa dizer a esse mundo. Cara, viver a castidade dói, mas é necessário. Parar de beber dói. Me doeu demais, mas era necessário. Porque aquilo só me trazia euforia, mas hoje eu sou alegre e verdadeiramente feliz. Parar de falar da vida dos outros dói. Porque às vezes é o único assunto que a gente tem. Ainda mais tendo Facebook, Instagram. A única coisa que a gente tem é falar da foto ridícula que alguém postou. Tá ridículo, tá, mas vamos tomar conta da vida da gente, vamos comprar uns gatinhos. Tá na hora de mudar de vida, tá na hora de olhar para dentro de si.
Parar de viver duas vidas. Melhorar. Arriscar. Chorar. Machucar, cair, levantar. Não estou falando que a partir de hoje você nunca mais vai errar na tua vida, não. Estou falando que a partir de hoje tu vai errar, mas tu vai levantar e tu vai falar, opa, já sei que por aqui eu não posso ir. Está acabando já a nossa pregação. Olha para quem está do teu lado. Fala, Deus te trouxe aqui hoje para você nascer do alto. Repete, Deus te trouxe aqui hoje para você nascer do alto. Quem quer nascer do alto, levanta a mão. Depende só de você. Eu já sinto o Espírito Santo nesse lugar. Deus precisou de um homem só para livrar o povo de Israel do Egito. Deus precisa só de você para livrar a tua casa, livrar o teu serviço, livrar os teus amigos da escravidão. Deus precisa do teu testemunho. Porque assim como Paulo, Jesus está voltando para a tua história. A gente não está falando da volta triunfante de Cristo. Não da última volta, mas da volta para a tua vida. Assim como ele voltou para Paulo, encontrou Paulo e virou para Paulo e disse, Paulo, por que me persegues? Hoje o Senhor faz a mesma pergunta para você. Por que você persegue tanto a Deus? Ei, recomeça, é hoje, agora. Não sei quantas horas, quase 6:30. Está na hora de começar uma vida nova. Está na hora de alastrar fogo no mundo. Porque Ele está voltando. E no dia da volta triunfante, como o teu coração vai encontrar Cristo? Um coração machucado, cheio de pedra, rancor, mágoa, um caráter ridículo. Um coração machucado, mas cheio de alegria, de fé, caridade, amor, esperança. Que quando as pessoas passam do teu lado, elas ficam perguntando, da onde vem esse Deus? Fecha os teus olhos. Hoje é você e Deus. A palavra diz que Paulo ia com mais alguns soldados. Mas o único que ouvia a voz de Deus na realeza, na totalidade, naquele momento, era Paulo. Fecha os teus olhos, se imagine no lugar de Paulo. E o próprio Cristo te olha nos olhos e fala, por que me persegues? O porquê me persegues? Eis que o Cristo volta para a tua história. Eis que Jesus volta para dentro de você. Ele te encontra todo ferido. Você não consegue mais enxergar direito, mas Cristo olha nos teus olhos e te fala, o porquê me persegues? Ei, Saulo se converte. Saulo se converte, começa uma vida nova. Jesus está voltando e é necessário que os novos Paulos se levante. É necessário que você tome um microfone e pregue. Repete comigo. Senhor Jesus, pelo Teu Espírito Santo que habita nesse lugar, eu quero uma conversão verdadeira do meu coração.